Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Deus esteja dentro do teu coração. Hoje eu pensava falar sobre um assunto, irmãos, mas tem um assunto que se fez mais importante, porque parece que os assuntos vão fluindo na mente, né? Mas de repente aparece um que tem mais importância, né? Pelo menos nos parece que seja assim. E nos últimos dias eu assisti alguns vídeos, né, de pessoas diferentes, mas de formadores de opinião. E esses formadores de opinião, eles estão aparecendo com uma nova doutrina, dizendo que no Jardim do Éden existia dois homens e uma mulher. Eles estão chamando a serpente de homem, que andava e também tinha a capacidade de fecundar uma mulher. Então, segundo essa ideia deles, eu não estou assim abandonando totalmente, mas isso não está escrito na Bíblia, né, irmãos? Mas estão defendendo esse entendimento e eles buscam vários trechos na Bíblia para provar isso, né? Quer dizer, segundo o entendimento deles, porque no meu não provou nada, né? Mas eu não excluo, eu gosto de ouvir e considerar. Então, segundo o entendimento deles, a serpente era um homem. E tem alguns que diziam até que eram homens bem altos, assim, de 2,30 m até 2,50 m. Então, imagina lá, né, o cenário. O Adão era um homem comum e tinha lá um homem agigantado. E segundo a teoria deles, Adão e Eva, eles eram simples, eles eram como duas crianças. Se você colocar um menino e uma menina, criança, para brincar nus, a menina e o menino podem ter, a princípio, uma ligeira curiosidade em relação à diferença deles. Mas aquilo vai passar, acabou assim a curiosidade, eles vão brincar e não vão ter malícia, não vai haver entre eles assim maldade, né? E Adão e Eva era dessa forma, mas existia um terceiro lá que tinha toda a astúcia e toda a maldade. Por aí eu já começo a contestar, né? Já imaginou Deus colocando duas crianças, Adão e Eva, puros, ao lado de um ser cheio de maldade e malícia? É complicado, né? Aí você já estaria colocando Deus assim como alguém bem irresponsável, que coloca duas crianças perto de um sedutor, talvez aí de um pedófilo. Não pela idade, mas mentalmente falando, então a serpente era um pedófilo. E segundo a teoria deles, a serpente seduziu a Eva e ensinou para ela o sexo. Isso nos remete, né, àquela pessoa que seduz uma criança e ensina o sexo para ela. Mas estão defendendo essa ideia, essa teoria de que a serpente seduziu a Eva e ensinou para ela o sexo. E ela gostou. Ela foi seduzida, ela gostou tanto que, quando ela teve com Adão, ela ensinou Adão a fazer o sexo também. E Adão gostou. Foi o sexo a primeira vez. Só que Eva, então já criaram aí o primeiro pecado, o adultério. A Eva adulterou com a serpente. E depois ela ensinou o sexo a Adão, e que gostou, né? E ainda defendem que, então, Eva ela foi fecundada, né, em óvulos separados pela serpente, que era esse homem, e por Adão. Então ela tinha duas sementes dentro dela. A semente da serpente, que para fecundar a Eva teria que ser homem ou um hermafrodita, mas como hermafrodita não é uma realidade para nós, então vamos considerar que a serpente era homem, né? Macho.
E aí Eva foi fecundada por duas sementes. E ela teve dois filhos, né? Abel, Caim e Abel, né? Eu não preciso dizer para quem estiver ouvindo esse vídeo quem é a semente da serpente e quem seria a suposta semente de Adão. Aí então eles defendem a teoria que criou-se aí a serpente, a semente do mal e do bem. Caim sendo a semente da serpente, portanto, a semente do mal. E Abel a semente do bem. Mas aí Deus chegou e viu aquela bagunça, Adão e Eva já sabendo que eles estavam nus e que as partes públicas dele tinha toda aquela função sexual, né? E aí se esconderam. Complicado, né, irmãos? Porque eu creio que mesmo que eles descobrissem o sexo, seriam como criança descobrindo. Eles iam continuar achando que aquilo era a coisa mais normal do mundo, né? Mas defendem essa teoria. E aí Deus colocou para fora tanto a serpente, só que agora ela rastejando, colocou Eva e colocou Adão para fora. Eva, ela deu à luz a essas duas crianças, e nós sabemos da história, Caim matou Abel, então a semente do mal matou a semente do bem. Mas mais à frente, Adão teve o Sete, um filho que era a semelhança de Adão, e portanto a semente do bem. E aí, hoje na Terra, existiria tanto a semente de Caim, a geração de Caim e a geração de Abel. Mas a grande questão aí é que todos os filhos de Caim seriam filhos de Satanás. Então, por assim ser, irmão, todos aqueles que são semente de Caim já estão condenados, existe uma predestinação. E os que são semente de Abel, esses são a semente do bem. Interessante, né, irmãos, essa teoria. Eu estava olhando assim, estava ouvindo um outro formador de opinião hoje falando sobre isso. Filhos de Caim e filhos de Abel. A semente do bem, semente do mal. Os irmãos não pensariam como eu assim? Se Caim era a semente da serpente do mal, e ele tinha acabado de assassinar Abel, por que então que Deus não iria, naquele momento, né, espremer aquela semente do mal e acabar com o mal naquele momento? Como ele fez mais à frente, lá na época de Noé, que ele inundou a terra para matar toda a maldade e o pecado que existia na terra, né? As pessoas, eu tenho a impressão que as pessoas não pensam muito bem. Elas têm muito argumento e vão buscar lá e cá na Bíblia, assim, para argumentar porque isso, aquilo, e defendem essas teorias, assim, mas eles não pensam, ou não têm essa luz, né? Então Deus não teria simplesmente aniquilado Caim ali naquele momento, assim que ele nasceu, porque Deus já saberia que ele é a semente da serpente. Acabaria-se o mal. Aí ele não teria matado Abel. Mas não, Deus não sabia de nada, né? Não sabia que era a semente da serpente. Então, já cria-se um Deus que não sabe muito, ou se sabe é conivente, porque deixou o mal ali, e mesmo ele matando Caim, ainda deixou ele vivo. Eu vejo que parece que cada homem cria um Deus com uma mentalidade muito humana, com sentimentos muito humanos e perversos, né? Eu tenho uma revelação a respeito dessa questão, mas eu não posso falar. Porque o meu Deus não é pequeno desse jeito, o meu Deus não é um Deus sem o conhecimento do mal e do bem, e não é um Deus que deixaria o bem na terra com o mal apenas simplesmente para depois destruir todo mundo, como na época de Abel, e destruir lá no Egito, quando abriu o chão e deixou cair um monte de gente. Não é por aí que eu vejo, não.
Eu vejo os propósitos de Deus muito maiores do que esse. Se eu disser que os filhos de Caim estão condenados porque são semente do mal, então eu vou identificar os filhos do Caim por aqueles que estão praticando o mal, fazendo o mal. Então, o que eu faria com o evangelho que começou já em João Batista, ele pregando a vontade de Deus: arrependei-vos da sua maldade, arrependei-vos do seu pecado. Ele estaria pregando para os filhos de Caim, para que os filhos de Caim alcançassem a salvação? Eu não creio nisso. E depois Jesus Cristo pregando: arrependei-vos também dos seus pecados. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas teorias novas, né, irmão? Porque muita gente está sentindo coisas estranhas, está pensando mal e às vezes até praticando mal. Mas a essência dele, ela é do bem, independente de Caim e Abel. Eu creio que não é por aí não, irmão. Não existe filhos de Caim e filhos de Abel. E, portanto, um está separado para a salvação e outro para a condenação. É ser simplista demais, irmãos. Aí a gente já resolveria a questão lá na concepção de Caim. Quando Eva deu a luz a Caim, era simples, Deus aniquilava ele. Um sopro, pronto. Caim já deixaria de existir. Abel estaria vivo, né? E toda a terra seria semente de Abel. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, as questões vão muito além disso. Mas eu estou falando isso aqui para que aquele que ouviu o que eu estou falando não venha a se embaraçar por essas teorias insustentáveis para aquele que tem luz, né? De que existem os filhos de Caim e os filhos de Abel, no sentido de que os filhos de Caim estão já condenados à perdição e os filhos de Abel já estão predestinados à salvação. Eu não creio dessa forma e é como eu estou falando nesse vídeo aqui, irmão. Não existe uma fundamentação assim, lógica, dentro da luz espiritual, né, para uma teoria desse tipo aí. É claro que, segundo a Bíblia, Caim continuou vivo, teve a sua descendência, teve seus filhos e filhas, mas ele saiu da presença de Adão, né, irmãos? Isso leva a muitos pensamentos, mas nós não vamos falar isso aqui. E depois Adão teve a Sete e foi tendo filhas e mais filhos, e por aí foi. E a terra, segundo a Bíblia, foi povoada dessa forma. Mas o vídeo em questão é só para contestar, na minha forma de ver, essa questão de que filhos de Caim são os maus, portanto, predestinados à condenação. Filhos de Abel são os bons e, portanto, predestinados à salvação. Isso vai trazer muita confusão para quem acreditar, porque se nesse momento ele estiver sentindo coisas ruins, que são inerentes à carne, é próprio da carne sentir coisas ruins, desejos mal, inclinação para o mal, isso é próprio da carne, não é dos filhos de Caim, é da carne, né? A carne, ela cede aos desejos, né? E, portanto, vai fazer o mal. Mas vamos nos ater, irmãos, que existe em cada um de nós, sim, uma fagulha divina de Deus, e tem aqueles que têm inclinação para o bem e para o mal. Mas nós somos como sementes de Deus, né? Nós somos como semente lançado nessa terra para que cada um dê o seu fruto no tempo certo. Aqueles que derem o bom fruto serão separados como boas árvores. Aqueles que não derem frutos ou derem frutos do mal serão separados para o fogo eterno. Essa é a ideia, né? É a teoria que eu defendo, é a minha crença. E eu queria, nesse momento, compartilhar com meus irmãos, as minhas irmãs. Não existe filhos de Caim, filhos de Abel, né, nesse sentido de que os de Caim são os maus e que serão condenados. Os de Abel são os bons que serão salvos. A coisa vai muito além, mas
A cada um o Senhor vai dar clareza, né? Por isso que eu digo que é muito perigoso ficar buscando teoria na internet, irmãos. Muito perigoso. Porque muitos têm revelações dadas pelo Espírito Santo, mas muitos têm revelação que são dadas por demônios. E quando você está ouvindo essa teoria na internet, assim como o Satanás conversou com Cristo, né? Baseado nas Escrituras, né? Na vontade de Deus, essas teorias que são inspiradas por demônio, elas serão também em cima da Bíblia, irmãos. Né? Então nós temos que ter muito cuidado. Aí como é que você vai saber qual teoria você vai escolher? Você tem que ter o Espírito Santo dentro de você para discernir entre a mão direita e a mão esquerda, entre o mal e o bem, e ficar com a tua porção. Porque a tua porção, o Espírito Santo vai dar diretamente a você. Então não queira entender através desses formadores de opinião que estão na internet, dizendo, te ensinando, eles estão dizendo que estão te ensinando 21, 22, 23, estão te ensinando a descobrir os mistérios do céu. Irmãos e minhas irmãs, o único que te pode revelar os mistérios do céu é o Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, você vai cair em teorias malignas, inspirações do demônio. Essa é a mensagem que eu senti de passar nesse momento e que o nome de nosso Deus seja eternamente louvado em nosso coração. Amém.